Olá, e nessa semana em que estamos se aprofundando no assunto relacionamentos, amor próprio, vim trazer uma passagem de um livro para que a gente reflita sobre ela, sobre mulheres inteligentes. Ora, mulheres inteligentes criam relacionamentos inteligentes. Você há de concordar comigo? E o livro é esse: Mulheres Inteligentes Criam Mulheres Inteligentes, Relações Saudáveis, do Augusto Cury, um livro muito, muito gostoso de ler, maravilhoso, mas eu peguei apenas alguns trechos para que a gente trabalhasse, né? Porque são muitas informações. Ele vai falar aqui, ó, se a gente convive com uma máquina, com várias máquinas, é bem possível que a gente não tenha frustrações, que é bem diferente de conviver com outro ser humano. Fato, né? Bem mais complicado, bem mais difícil. Ele diz: se conviver com o ser humano, por mais que o ame, haverá decepções imprevisíveis e frustrações inesperadas. É isso que acontece quando a gente se relaciona. E muitas vezes a gente cria uma ilusão de relacionamento perfeito, né? Faz aquela idealização e se frustra. Sempre vai se frustrar. Até porque o pai da frustração é a expectativa. A mil e uma expectativa que você cria em relação ao outro é que faz você sofrer, é que faz ficar ruim. Porque se você não tem expectativa, né, você não cria aquela esperança que o outro haja daquela maneira, se comporte daquela maneira, dê aquele determinado presente. E aí ele diz assim: toda mulher sabe que nada é tão belo quanto construir relações sociais saudáveis, fundamentados em amor, carinho, generosidade, apoio, diálogo, investimento em sonhos, reconhecimento dos erros. Olha como faz parte, né? Mas aí ele quer dizer que nada também mais frustrante do que construir relações que são saturadas de atritos, relações que têm muitas brigas, muitas confusões, muitas cobranças, muitos ciúmes, muitas discórdias, né? E aí ele bota aqui um ponto-chave que eu achei super interessante, porque muitas coisas nos são, a gente sabe, mas parece que quando alguém não fala, a gente deixa passar despercebido. Ele diz assim: mulheres maravilhosas também falham. Ó, não é porque falhamos que não somos maravilhosas. Você compreende? E vem muito daquela ideia de perfeição, porque se não somos perfeitas, então a gente não se acha maravilhosa por isso, não se vê um ser maravilhoso, um ser que merece respeito, dignidade, porque temos falhas. Vire essa chavezinha aí no seu inconsciente. E aí ele diz assim, ó: porque por mais saudável e permeada de amor que seja uma relação, de vez em quando ela entrará no terreno dos desentendimentos ilógicos, atitudes tolas, reações injustas, ciúmes débeis e intolerância insana. É aquela história de você entender que por mais que haja amor, vai acontecer isso nos relacionamentos. Porque por mais que haja amor, o amor é de duas pessoas imperfeitas. Duas pessoas que têm aspectos ali dentro do seu ser a serem melhorados. E como, por exemplo, eu tenho um aspecto a ser melhorado, em algum momento, essa minha imperfeição vai atingir o outro, né? Esse meu defeito, essa minha falta de compreensão em algum assunto, vai acabar afetando o outro. É tanto que ele diz assim: entrará no terreno dos desentendimentos ilógicos. Não é? Às vezes briga por uma coisa boba, às vezes o ciúme é por uma coisa boba. Isso não pode caracterizar a sua relação, uma relação ruim, porque às vezes acontece.
Eu acho que essa consciência que ele quer trazer para você, que a sua relação ela pode ser maravilhosa, ela pode ser de companheirismo, mas que você tem que compreender que isso faz parte do processo. Não pode ser, por exemplo, um casamento só com isso, só pautado nisso, só com briga e confusão. Entende? Tem que dar uma equilibrada. Não há casais perfeitos, ele diz aqui. Aí dá o exemplo de, a não ser que os dois morem a 2.000 metros de distância, e ainda assim, né, sabemos lá que quando a gente quer brigar, minha filha, não tem distância que segure. Em alguns momentos, duas personalidades, dois mundos vivendo na mesma órbita chocarão. Ainda que suavemente. Obviamente, né? Quando a gente ganha uma maturidade, os nossos desentendimentos eles vão ser diferentes, né? Do que quando você ainda é imaturo. Eu era um ser humano que queria resolver minhas coisas brigando, gritando, que eu não tinha paciência. Então, a pessoa que não tinha paciência do outro lado também gritava e eu também queria gritar. Compreende? Hoje, o meu sistema emocional não me deixa fazer isso. Eu tenho até preguiça de brigar. Eu digo, tanta coisa para mim fazer na face da terra que eu tenho para me fazer durante o dia, eu vou atrás de briga? Não vou. Deixa pra lá. E assim tá dando certo, viu? Aí ele diz assim, ó. As relações são estradas fáceis de se tropeçar. As mulheres que não quiserem passar por estresses nas relações sociais não devem escolher um parceiro. Olha, uma patada assim do nada. Você não quer desentendimento, você não quer passar por nenhuma frustração, pô, você não tem relação nenhuma. Simples assim. Mas, olha que interessante. Mesmo que você vá para uma ilha deserta onde não há ninguém, você ainda vai levar a si mesmo. E nós somos o quê? Expert em criar problemas onde não existe. Criarmos problemas para nós mesmos. Ele diz assim, ele até cita aqui, ó. Já repararam na nossa incrível habilidade para perturbar a nós mesmos? Olha que cor linda. Tanta cor para a gente ter habilidade, a gente tem a habilidade de quê? E nos perturbarmos. E aí ele comenta aqui sobre a mulher ajudar a construir um fantasma em outra mulher. Por exemplo, com comentários destrutivos, né? Olha como você engordou. Vixe, como tu tá gorda. Essa é clássica, né? Essa é clássica. Mas a gente tem esse cuidado, porque a mulher sabe, uma mulher entende a outra, no sentido de fragilidade da nossa autoimagem, por conta de tantas cobranças de como devemos ser, de como a gente precisa de um determinado padrão para ser bonita, se sentir bela, se sentir até esteticamente bem feita. E eu não tô falando que isso não é importante. Já saiu vídeo sobre isso. E se não fosse importante, eu nem teria falado. Mas eu tô falando da gente, porque não se encaixa num padrão, a gente não se valorizar por isso, entende? Só que há uma cobrança muito grande de uma mulher para a outra. É uma mulher que fica reparando nas celulites da outra. É uma mulher que fica reparando se a outra tem varizes, estrias ou não. Se a barriguinha está acentuada ou não. Então, apesar de haver uma cobrança muito grande, a mulher em si se cobra demais a outra. Em vez da gente se apoiar enquanto seres, e eu vejo que está mudando demais, gente, eu vejo. Assim eu acredito que nós estamos mais conscientes em relação a isso. Sabe? Por que eu vou olhar para outra mulher e fico procurando os defeitos dela? Para me se sentir mais bonita? Para me se sentir, porque é uma cobrança tão grande que eu preciso procurar o defeito da outra para dizer assim, olha, eu sou bonita. Tá vendo? Fulano tem celulite. Ai, eu sou bonita porque eu não tenho celulite, mas fulano lá que faz sucesso tem. É assunto para outra hora. Tem até um vídeo que eu gravei sobre isso, mas nunca foi no ar, porque a minha irmã não editou. Enfim, cobrem ela. Aí ele diz assim, ó, aprenda a se interiorizar e explorar camadas mais profundas da sua mente e se reciclar. O ser humano tem um potencial fascinante para se reconstruir.
Gente, falei demais nos outros vídeos, falei em todos os vídeos que eu gravei sobre a questão de se reciclar, de se amar, de compreender que o seu processo de relacionar com o outro está muito ligado ao seu processo de se relacionar consigo mesmo. Então, se não há essa relação de amor, de parceria, de companheirismo, de estar bem com você mesmo, né? Quantas e quantas mulheres acham que precisa de um companheiro para ser feliz, que precisa que o outro lhe complete, que não aguenta ficar só, porque não aguenta ficar só consigo mesmo. E aí, quando vai para uma relação, vai com essas frustrações de si mesmo. E projeta no outro a solução. Resolva meu problema de carência. Resolva meu problema de baixa autoestima. Me faça se sentir valorizada. Mas como? Se você não se valoriza, você não vai fazer o outro te valorizar. Não vai fazer o outro te fazer se sentir reconhecida se você não se reconhece quanto você de valor. Sempre a gente acha que é de fora para dentro, mas é de dentro para fora que as coisas mudam. É que as coisas acontecem. É que atraímos as relações. Uma mulher que não se valoriza, ela vai atrair alguém que não vai valorizar ela. E ela vai culpar o outro, e ela vai brigar com o outro, e ela vai exigir, cobrar que o outro valorize. Mas ela não compreende que o processo foi, ela não se valorizou e ela encontrou alguém que externalizasse esse sentimento que já existe nela, de não valorização, de não reconhecimento de si mesmo. Aquele outro é só o ator que veio fazer um papel para mostrar para ela: ei, mulher, te valoriza, te reconhece, se vê como ser importante. Aí ele dá exemplo aqui, por exemplo, das palavras, né? Simples palavras nos emocionam ou nos machucam. Pequenos olhares podem nos encantar ou nos decepcionar. Um beijo pode ter mais impacto do que um prêmio. Um abraço pode ser mais lembrado do que um aumento de salário. Dizer, eu aposto em você. Não desista, conte comigo. Você pode se superar. Entende que lá no relacionamento que a gente gravou, nós gravamos uma live com a minha irmã sobre o relacionamento inabalável, como criar isso. As palavras que você profere para o seu parceiro têm uma influência muito grande no relacionamento. Então, imagine que você fala essas palavras. O relacionamento inabalável que a gente falou lá é uma construção de passo a passo. E aí, só para encerrar, ele diz: todo ser humano, mesmo os mais difíceis, tem potencial para desenvolver as funções mais complexas da inteligência. O pensamento abstrato, a resiliência, a tolerância, a capacidade de pensar antes de agir, de reagir, né? De se colocar no lugar do outro, de expor e não impor as suas ideias, de proteger a emoção e gerir os pensamentos. Mas entre ter esse potencial e desenvolvê-lo, há um fosso enorme. Mas é necessário coragem e disciplina para desenvolvê-lo, né? E fala da gente se humanizar, porque a relação é você compreender que ali duas pessoas imperfeitas, né, que se juntaram no propósito de se amar, normalmente de construir uma família, mas que o seu parceiro, ele passou por momentos na vida, talvez que você não tenha noção, que ele vai ter alguns bloqueios, assim como você vai ter alguns bloqueios. Se os dois trabalharem junto, chega muito mais rápido. Mas se no momento a sua parceira ou seu parceiro não se interessa por esse assunto e não gosta, não é impossível conseguir, tá? Eu digo por experiência própria. Trabalhei em você e o reflexo que você vai ver do mundo será outro. E essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês, mulheres. Mas se você é homem e assistiu, parabéns, porque você deve conviver com uma mulher.
Então, compreender esse universo é muito benéfico para você e para sua relação, tá bom? Beijos de luz, meus queridos. Um cheiro grande no oi. Espero que estejam gostando. Se não assistiu os outros vídeos, volta, assiste, procura, porque é só conteúdo extremamente valioso para sua vida. Vale ouro, vale ouro. Conhecimento vale ouro, porque vai lhe dar o poder de transformar as relações que estão no seu dia a dia, tá bom? Beijos de luz.